E aí, pessoal, beleza? Libertário03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, que será a continuação da leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, do Hans Hermann Hoppe, eu peço para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, isso é muito importante. O canal nesse momento está com 290 inscritos, eu sou beirando os 300, então ajude a chegar a 300. Se você estiver vendo o vídeo no futuro e o canal estiver com mais de 300, também se inscreva, que também é igualmente importante. Cada inscrito aqui importa, então me ajude aí a bater essa meta por enquanto, 300 inscritos, e no futuro ajude a aumentar o número de inscritos do canal. Bom, outra coisa também importante, deixa aí o que você está achando da série de maneira geral, algum comentário sobre a parte em específico, ou alguma coisa que você achou, uma crítica, sugestão, enfim. Também, checa na descrição, o que tem lá? Você tem os links para as redes sociais do canal, você pode seguir, aí você é notificado quando sai vídeo, enfim. Eu acabei de avisar no Telegram que eu estou gravando essa parte, então eu falei que vai sair mais uma parte hoje. Então vocês ficam sabendo de algumas coisas em primeira mão. Tem também os links para apoio financeiro do canal, que você pode apoiar através de Nano, Bitcoin e Shitcoin, a moeda estatal. E também outros links importantes pertinentes ao vídeo. Lá tem o link da playlist, como essa é uma leitura comentada, eu fortemente recomendo que você vá desde o começo da leitura comentada, para não perder o raciocínio. Se você não caiu de paraquedas aqui, volta lá pro começo, enfim, e depois vai acompanhando ao longo do tempo aí. Outra coisa também que tem na descrição, links importantes. Compra do livro através da Amazon, você pode comprar lá. Você pode também baixar gratuitamente através do site do Instituto Rothbard Brasil. E outra coisa também, tem o link de dois artigos importantes. Na verdade, um artigo e uma palestra. A palestra é do Jesus Huerta de Soto, e o artigo é basicamente um recorte do capítulo 10 do livro Democracia, o Deus que Falhou, para não gerar confusão, que o Hoppe está discutindo conservadorismo aqui, e basicamente ele está atacando o conservadorismo, mas o Hoppe é um conservador hoppiano, vamos colocar assim. Depois ele foi desenvolver, porque esse livro é da década de 80, e a tese dele do conservadorismo é dos anos 2000, 2001 especificamente. Mas enfim, sem mais enrolações, bora entrar aí na leitura comentada. Mas até mais importante do que isso é o empobrecimento que resulta do caos de alocação criado pelo controle universal de preços. Só um adendo, eu estou na página 87, tá? Para quem estiver acompanhando, que eu terminei um pedacinho dela assim, 2 linhas, e recomecei. Vou tentar terminar nesse vídeo. Enquanto todos os preços dos produtos são congelados, incluindo aqueles de todos os fatores de custo e, em particular, o do trabalho, a demanda para os vários produtos continua mudando constantemente. Sem o controle de preços, estes seguiram a direção dessa mudança e desse modo criaram um incentivo para se mudar de ramos de produção menos valorizados para os mais valorizados. Sob um controle universal de preços, esse mecanismo é completamente destruído. Se houver aumento da demanda por um produto, será criada uma escassez, pois não é permitido aumentar os preços. E, portanto, devido ao fato de a lucratividade para produzir um produto específico não ter sido alterada, nenhum fator de produção adicional será atraído. Como consequência, uma demanda em excesso, se não for satisfeita, irá se alastrar nos outros produtos, aumentando a demanda por eles acima do nível que a de outra forma seria estabelecido. Mas aqui, de novo, não é permitido aumentar o preço por causa do aumento da demanda, e por isso será criada uma nova escassez. E, assim, deve seguir adiante o processo de deslocamento da demanda dos produtos de necessidade mais urgente para os de importância secundária e, a partir daí, para os produtos de menor relevância, uma vez que, novamente, nem todas as tentativas de se comprar a preços controlados podem ser realizadas. Finalmente, uma vez que não existam alternativas disponíveis e o papel moeda que as pessoas continuam a gastar tem um valor intrínseco menor do que o produto menos valorizado disponível para a venda, a demanda excessiva irá se alastrar pelos produtos cuja demanda havia inicialmente caído. Portanto, mesmo naquelas linhas de produção onde foi criado um excedente como resultado do declínio da demanda, mas onde não se permitiu haver uma queda nos preços, as vendas serão mais uma vez retomadas em consequência da demanda insatisfeita em outros setores da economia. Apesar dos preços altos artificialmente fixados, os excedentes serão vendáveis, e com o restabelecimento da lucratividade, até mesmo aqui se conseguirá impedir uma fuga de capitais. Ou seja, o que o Hoppe está querendo dizer aqui? É basicamente um ciclo que se faz. Você quer comprar um bem, seja ele qual for. Por exemplo, vou pegar um exemplo mais simples aqui. Você quer comprar feijão carioca, aquele feijão marrom, vamos chamar assim. Só que aí o governo controlou o preço dele para cima, tá muito caro. Aí você fala, não, eu vou comprar então feijão preto. Ah, mas aí o feijão preto também, o governo controlou o preço para cima. Puta, que saco, né? Ah, então eu vou comprar feijão branco. Eu quero comer feijão, então eu vou comprar o feijão branco. Não, mas o governo também controlou o preço do feijão branco, tá muito caro também.
Ah, sei lá, eu vou pegar lentilha, por exemplo. Então, tá mais barato, beleza. Aí a galera vai sair dali pra lentilha. Mas tipo, a demanda por lentilha não era aquela. Ela subiu porque os outros 4 tipos de feijão, 3 tipos, né? O carioca, o preto e o branco, estão controlados. Então, sai a demanda por feijão, a demanda por feijão deixa de existir para a maior parte da galera e vai para a lentilha. Então, se a lentilha estava sendo controlada, vamos dizer assim, ela volta a ser produzida porque, enfim, tá acontecendo isso. Então, só um exemplo para vocês entenderem basicamente com alguma coisa mais tangível, que aí vocês conseguem pegar o processo acontecendo. Enfim, seguindo. A imposição do controle de preços generalizado significa que o sistema de produção se tornou completamente independente das preferências dos consumidores, cuja satisfação destina-se à produção. Os produtores podem produzir qualquer coisa e os consumidores não têm escolha a não ser comprá-la, independentemente do que seja. Consequentemente, qualquer alteração na estrutura de produção que é feita ou ordenada para ser desenvolvida sem ajuda oferecida por preços livremente flutuantes não é nada mais do que tatear no escuro, substituindo um conjunto arbitrário de bens oferecido por outro igualmente arbitrário. Simplesmente não há mais conexão entre a estrutura de produção e a estrutura de demanda. Ao nível da experiência do consumidor, isso significa, como foi descrito por G. Reisman, encher as pessoas de camisa quando elas precisam de sapatos, ou enchê-las de calçados quando elas necessitam de roupas. Oferecer grande quantidade de papel, mas não canetas, ou vice-versa. Ou seja, você perturba a estrutura de produção. Basicamente, isso que esse carinha está querendo exemplificar com bons exemplos aqui que ele deu. Realmente oferecer-lhes qualquer combinação absurda de bens. Mas, obviamente, e aqui o Hope segue citando o rapaz aqui, oferecer aos consumidores apenas combinações desequilibradas de bens é por si só equivalente a um grande declínio na produção, pois representa tanto quanto uma perda no bem-estar humano. Nota de rodapé 85, o livro é G. Reisman, Government Against the Economy. Governo contra a Economia, Nova York, 1979, página 141. Bastante interessante o comentário dele. Inclusive, eu mesmo, particularmente, vou procurar esse livro. Então, fica aí a sugestão para quem quiser. O padrão de vida não depende apenas de uma fabricação material total de produção. Depende muito mais da própria distribuição ou da dosagem de vários fatores de produção específicos na fabricação de uma combinação bem equilibrada de uma variedade de bens de consumo. O controle universal de preços, como última ratio, último recurso, do conservadorismo, impede que ocorra essa combinação bem dosada. Só aparentemente que a ordem e a estabilidade são criadas. Na verdade, elas são os meios para se criar o caos e a arbitrariedade de alocação, e desse modo reduzir drasticamente o padrão de vida geral. Seguindo aqui. Além do mais, e isso nos leva às discussões do segundo instrumento político conservador, ou seja, as regulações, mesmo que os preços sejam controlados em todos os aspectos, isso pode somente salvaguardar uma ordem existente de distribuição de renda e de riqueza se for considerado de forma irrealista que os produtos e seus produtores são fixos. Porém, mudanças na ordem existente não podem ser descartadas se forem criados produtos novos e diferentes, se forem desenvolvidas novas tecnologias de produção e se brotarem produtos adicionais. Tudo isso levaria a perturbações na ordem existente, como os antigos produtores, tecnologias e produtos estão sujeitos ao controle de preços, teriam que competir com produtos e serviços novos e diferentes, uma vez que são novos, não podem ter seus preços controlados, e provavelmente perderiam algo de sua parte definida dos rendimentos para os recém-chegados no decorrer dessa concorrência. Para compensar essas distorções, o conservadorismo poderia mais uma vez utilizar o instrumento da tributação e, de fato, o faz em certa medida. Mas permitir primeiro que as inovações ocorram sem obstáculos e depois tributar os ganhos à revelia dos inovadores e restaurar a antiga ordem é, como já foi explicado, um instrumento muito progressista para uma política conservadora. O conservadorismo prefere regulações como instrumento para impedir ou desacelerar as inovações e as mudanças sociais trazidas por ambas. Ou seja, o que o Hope está querendo colocar aqui? O progressista ele mete um imposto em você e dane-se, para desestimular as inovações. O conservador não, ele fala, não, tem que proteger a indústria nacional, tem que defender desse ataque especulativo dos estrangeiros, aí bota uma regulação. Vocês querem um exemplo disso no Brasil, para vocês entenderem como o Brasil é um manicômio? Tem um... Eu esqueci agora o nome do economista, mas ele é um japonesinho muito bom, inclusive. Puta, eu realmente esqueci o nome dele. Enfim, ele é brasileiro, tá? E ele joga golfe, esse rapaz. Eu esqueci o nome dele, desculpa. Não sei se ele vai ver esse vídeo, mas enfim, se ele ver, desculpa, eu esqueci seu nome. Inclusive, deixa nos comentários. Ele joga golfe. E aí ele foi fazer
como é que eu posso dizer, uma audiência no Congresso, alguma coisa assim. É aquela coisa que um bando de vagabundo, burocrata que não produz porra nenhuma, chama alguém que produz alguma coisa e que entende alguma coisa para discutir com ele como se eles estivessem na mesma posição de discutir. É como um macaco tentando refutar um ser humano. No caso, os macacos são os congressistas, porque eles são idiotas, são burros. Se vacilar, até um macaco tem mais que ir do que um político, mas enfim. Voltando aqui pro caso. E aí, assim, ele como um jogador de golfe, ele fez um argumento em defesa do livre mercado de golfe. Mas como assim? No Brasil, existem leis e regulações e barreiras de entrada, vamos colocar assim, para produção de insumos de golfe. Sabe aquele pininho que você coloca a bolinha em cima? Então, aquilo ali é um bagulho que tem que ser produzido, obviamente. A bolinha de golfe tem que ser produzida. A roupa de golfe, assim, sei lá, uma camisa para jogar golfe, bem específica, que tem uma certa específica. A rodinha do carrinho, sabe, para colocar no carrinho, enfim, tudo os bagulhos que faz o carrinho. Ou seja, tudo que envolve ali o jogo de golfe, o rolê para tu jogar golfe, comprar o carrinho, comprar uma roupa, comprar o taco, comprar a bolinha, comprar o bagulhinho para pôr a bolinha em cima, eu não sei como é que chama, não jogo golfe, desculpa. Tudo isso era regulado no Brasil, era taxado, tinha barreira de entrada, que não sei o quê. O argumento era proteger a indústria nacional do golfe. Só que a indústria nacional do golfe, e esse rapaz ele fala isso na palestra dele, que ele dá lá pros caras, sei lá, não sei como é chamado aquilo, na audiência lá, sequer existe. Não tem uma única fábrica no Brasil, ou pelo menos na época do vídeo, não sei, hoje não pesquisei, que não faça insumos de golfe. Então, assim, existem as leis para impedir, ou pelo menos existiam naquele momento, as leis para impedir concorrência na indústria nacional de golfe, e que sequer existe indústria nacional de golfe para ser protegida da concorrência. Esse é um exemplo da insanidade tributária do Brasil e a insanidade do conservadorismo estatista. Então, só para vocês entenderem. Vamos seguir aqui. A forma mais drástica de regular o sistema de produção seria simplesmente tornar ilegal qualquer inovação. Essa política, deve-se observar, tem seus adeptos entre aqueles que lamentam o consumismo dos outros, ou seja, o fato de que hoje já existe tudo em demasia no que se refere a bens e serviços no mercado, e entre os que desejam congelar ou mesmo reduzir essa atual diversidade. E também, por razões ligeiramente diferentes, entre aqueles que querem congelar a tecnologia de produção atual com medo de que as inovações tecnológicas, como instrumentos de economia de trabalho, destruíssem os empregos existentes. Entretanto, uma proibição total de toda mudança inovadora praticamente não foi seriamente tentada, talvez com a exceção recente do regime de Pol Pot. Pol Pot, para quem não sabe, é o ditador do Camboja, que ele assassinou um quarto da população do país dele. Ele tinha 8 milhões de pessoas, ele assassinou 2. Pode parecer pouco, um quarto da população ser assassinada. Foram só 2 milhões de pessoas. Se fosse no Brasil, seria mais ou menos 50 milhões de pessoas. Então, em termos proporcionais, ele é o maior genocida da história. Devido à falta de apoio... e só uma coisa, tá? Adivinha que ideologia política que ele seguia? Socialismo, né? Óbvio. Devido à falta de apoio da opinião pública, que não poderia ser convencida de que essa política não teria um custo extremamente alto em termos de perdas do bem-estar. Porém, tem sido bastante popular uma perspectiva ligeiramente mais moderada. Na medida em que nenhuma norma é descartada, em princípio, qualquer inovação deve ser oficialmente aprovada, isto é, aprovada por outras pessoas que não as inovadoras, antes que possa ser implementada. Dessa forma, segundo argumentam os conservadores, garante-se que o progresso seja gradual, que as inovações sejam socialmente aceitáveis, que possam ser introduzidas simultaneamente por todos os produtores e que todos possam compartilhar seus benefícios. Compulsoriedade, ou seja, imposição pelo governo e cartéis, são os meios mais populares para obter esse resultado. Ao exigir que todos os produtores, ou todos os produtores de um segmento econômico, virem membros de uma organização supervisora, o cartel, torna-se possível, através da imposição de cotas de produção, evitar um muito óbvio excesso de oferta criado pelo controle de preço mínimo. Além disso, as distorções provocadas por qualquer medida inovadora poderiam ser centralizadamente controladas e restringidas. Mas enquanto essa abordagem tem ganhado terreno na Europa e num grau menor nos Estados Unidos, à medida que certos setores da economia já estão, de fato, sujeitos a controles muito parecidos, o instrumento regulador mais popular e mais comumente utilizado pelo socialismo conservador ainda é aquele que estabelece padrões pré-definidos para categorias pré-definidas de produtos ou produtores para os quais todas as inovações devem adaptar-se. Vocês querem um exemplo muito prático disso aqui no Brasil? Conselhos de profissão. Conselhos de profissão são uma política conservadora estatista, porque você cria uma proteção para os indivíduos que já estão naquele mercado, seja ele qual for, administração, engenharia, advocacia, eu posso citar em números aqui, enfermagem também tem, nutrição deve ter, enfim. Deixa a sua profissão aí e nos comentários e sorte sua se ela não for regulada. Isso é um exemplo de um cartel.
O que é a OAB? É um cartel, inclusive ela tem todas as características legais de um cartel, porque inclusive ela controla preços, você não pode fazer propaganda, você não pode ofertar um preço abaixo, tipo assim, você é um advogado que acabou de sair da faculdade, você quer fazer seu nome, eu vou cobrar menos. Não, você não pode, tem que cobrar o mesmo. E isso favorece os big players, basicamente, as grandes firmas de advocacia. É um exemplo disso. Mas enfim, vamos seguir aqui. Essas regulações estabelecem os tipos de qualificação que uma pessoa deve preencher, além daquelas normais ao ser legítimo proprietário das coisas de não danificar a integridade física da propriedade alheia através de suas próprias ações, para ter o direito de estabelecer como um tipo de produtor. Ou estipulam os tipos de testes a que um produto de um determinado tipo deve se submeter antes que a sua entrada no mercado seja permitida. Ou elas prescrevem verificações precisas pelas quais qualquer melhoria tecnológica deve passar para que um novo método de produção seja aprovado. Esse negócio de um produto passar por um certo inspeção tem... Isso aqui no Brasil não é tão comum, tem certo nível, mas nos Estados Unidos, por exemplo, se um medicamento não passa pela FDA, ele não pode ser vendido. A Anvisa também faz isso, mas enfim. Medicamento é uma indústria puramente regulada, na verdade. Enfim, lei de propriedade intelectual, mas enfim, é outro assunto. Não vou comentar muito essa parte, porque senão vai fugir muito. Vamos lá. Com esses métodos de regulação, as inovações não podem ser completamente descartadas e nem podem impedir completamente que algumas mudanças sejam até mesmo surpreendentes. Mas como os padrões pré-definidos a que as mudanças devem atender a ser necessariamente conservador, ou seja, formulados com base nos produtos, produtores ou tecnologias existentes, servem ao propósito do conservadorismo, que será, no mínimo, desacelerar a velocidade das mudanças inovadoras e a gama das possíveis surpresas. Em todo caso, todos esses tipos de regulação, a primeira mais do que a segunda, levarão a uma redução no padrão de vida geral. Nota 86 aqui. Sobre a política e a economia da regulação, diz Stigler, acho que é assim, The Citizen and the State, ou seja, os cidadãos e os estados. Essays on Regulation, ensaios sobre regulação, um livro de Chicago, 1935, Rothbard, Governo e Mercado de novo, capítulos 3, nota 3, sobre licenças também, Milton Friedman, Capitalismo e Liberdade. Leia o Rothbard, não o Milton Friedman. Milton Friedman é Sousa. Palavras do Mises, eu não discordo do Mises. Mises é irrefutável. Na verdade, uma inovação só pode ser bem sucedida e assim permitir ao inovador romper a ordem existente da distribuição da renda e da riqueza, se for, de fato, muito melhor avaliada pelos consumidores em relação aos antigos produtos com que ela compete. No entanto, a imposição das regulações significa uma redistribuição de títulos de propriedade, a revelia dos inovadores para os produtores, produtos e tecnologias já estabelecidos. Portanto, ao socializar completamente ou parcialmente os possíveis ganhos de renda e riqueza decorrentes das mudanças inovadoras no processo de produção e, mutatis mutandis, lembrando todas as demais mudanças feitas, é isso que significa, pela socialização completa ou parcial dos eventuais prejuízos não decorrentes de inovação, o processo da inovação será desacelerado, haverá menos inovadores e inovações e, em vez disso, surgirá uma tendência reforçada para se aceitar as coisas como elas são. Isso significa que o processo de aumentar a satisfação do consumidor pela produção de bens e serviços muito melhor avaliados e de forma mais eficiente e econômica é paralisado ou, no mínimo, impedido. Portanto, mesmo que de uma forma um pouco diferente que o controle de preço, as regulações também farão a estrutura de preço ficar em desacordo com a demanda. Enquanto isso pode ajudar a salvaguardar uma distribuição já existente de riqueza, deve novamente ser o preço a pagar por um declínio geral na riqueza global que for incorporada nessa mesma estrutura de produção. E aqui eu vou caminhar para o encerramento do vídeo aqui, mas eu quero fazer um comentário sobre essa parte. Na parte anterior eu citei o exemplo da Kodak, como ela faliu basicamente por causa da invenção da máquina fotográfica digital, né, no caso, que era a foto ficava num arquivo digital e não mais num rolo de filme que tinha um certo número limitado que você tinha que levar depois para poder revelar, e aí as fotos às vezes queimavam do sol, ficava ruim, enfim, tinha um monte de... Era bem ruim, assim, é coisa da galera dos anos 90 aí, até faz a entregar a minha idade aí, meio triste, mas enfim. O que eu quero colocar aqui como comentário? Imagina se essa inovação fosse no Brasil. Socialista conservador do jeito que esse país é. Ele é socialista e ele é conservador ao mesmo tempo. Isso aqui o Brasil é um manicômio, na verdade, né? Eu acho que a definição melhor para o Brasil não é socialismo conservador, é manicômio socialista conservador.
Então, imagina que fosse no Brasil, que a Kodak, assim, ela fosse uma empresa brasileira. Então, aí chega um cara lá e ele tem essa ideia de fazer a máquina e tal, a máquina lá, fotográfica nova, então ninguém sabe que aquilo ali existe, então a demanda por ela é zero, mas ao mesmo tempo é uma coisa que é muito, muito interessante de inovação. Até um insight aqui que eu quero deixar com vocês, se vocês pararem para pensar. Literalmente toda nova invenção, a demanda dela é zero, até que as pessoas olhem para aquilo e falem, cara, isso aqui vale mais do que o meu dinheiro, toma o meu dinheiro. E aí isso gera um fenômeno social nas pessoas que aquela coisa começa a ser demandada. Isso vale para qualquer coisa, porque vamos voltar com o exemplo da máquina fotográfica. Esse cara, eu não sei o nome dele, desculpa, mas enfim. Se eu pesquisar, eu vou deixar na descrição aqui o nome dele. Se eu lembrar, né? Esse cara tinha uma demanda por máquinas fotográficas digitais? Tinha. Só que as pessoas não sabiam que elas tinham essa demanda. Até que alguém chegou e falou, olha só, gente, vocês tiram foto assim e tal, vocês tiram com esse filtro aí, não sei o que, tem que ficar gastando com coisa, às vezes a foto sai uma porcaria. Olha só, eu tenho uma máquina nova aqui que é o seguinte, você tira a foto, aí você tira a foto. Aí você vê na tela da máquina ali, ó, na telinha, como é que ficou a foto. Se ficou ruim, você descarta na hora, não ocupa espaço, e aí você tira outra. E se ficar ruim, você faz o processo de novo até você tirar uma boa foto. Vocês querem essa máquina? Tá aqui. Eu tô cobrando tanto. E aí, imediatamente, todas as pessoas olharam para aquilo e falaram, olha só, isso aqui é muito melhor do que o que eu tinha antigamente. Eu vou comprar isso aqui. E aí a demanda por máquinas fotográficas de rolo, de filme, virou uma coisa muito específica, assim. Provavelmente, talvez ainda tenha alguns fotojornalistas, se eu estiver falando besteira e tiver algum fotojornalista vendo isso, por favor me refute nos comentários, mas talvez ainda tenha uma galera que use rolo de foto em alguma máquina muito específica, não sei, mas deve ser tudo digital hoje em dia, acredito. Enfim, eu não trabalho na área. Se você trabalha na área, por favor, jogue mais conhecimento aí nos comentários. Então, imagina se isso fosse no Brasil. Cara, o cara ia ter que passar, sei lá, pelo CAD, pelo Código de Defesa do Consumidor, que não sei o que não, que você tá lesando quem produz isso aqui. Gente, e a indústria de produção de filme fotográfico, como é que fica? Mas que absurdo! Essas pessoas vão perder seus empregos? Não, isso não pode acontecer. Regula, não pode, proíbe. Era o que ia acontecer. Se fosse no Brasil, a máquina fotográfica não ia ter inventado. A gente ia estar tirando foto com um bagulho de filme até hoje. Então, acaba sendo um pouco aquela coisa, né, do Bastiat, né, a petição em defesa dos fabricantes de vela. Bastiat, mano, Bastiat é sensacional, shitpost total. Um dia eu vou fazer uma leitura comentada de obras do Bastiat, porque eu adoro Bastiat. Mas enfim, é isso aí, eu quero encerrar a parte 5 aí por aqui. Próxima parte, eu vou cobrir o resto da página 90, né, que é só esse pedacinho aqui, ó, essa parte aqui que eu tô com o dedo em cima. E aí vou até a 96, então já encerro o capítulo. E amanhã, no caso na terça-feira, esse vídeo está sendo gravado uma segunda, eu começo a fazer a leitura do capítulo 6. Então, mais partes somente amanhã. Mas é isso, queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Chequem os links na descrição, se inscrevam, curta, comenta, compartilha. Deixe sua opinião nos comentários aí sobre o que você achou do vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.